pessoal, eu quero gravar esse vídeo aqui e falar sobre a sombra. Pra gente que vai estudar aí criação de histórias, uma das coisas que vamos ver é os arquétipos. Existe um filósofo chamado Jung, eu vou estudar ele futuramente, ainda não li nada dele, porém o que a gente lê e quando se toca em arquétipos, saiba que estamos aí lendo alguém que estudou Jung. Os arquétipos, eles são praticamente tipos de comportamentos que foram sendo vistos aí desde o início, sempre, né? Desde o início que a sociedade começou a lançar o olhar aí mais para analisar os fenômenos, né? Então, muitos comportamentos são baseados em arquétipos. Vou citar só alguns arquétipos aqui. Existe o arquétipo do inocente, ou seja, a pessoa que é justamente essas palavras que são usadas hoje em dia, elas têm esses fundamentos, né? Inocente, quando você fala uma pessoa de inocente, é porque ela está incorporando o arquétipo do inocente, aquela pessoa que acredita em todo mundo, ou seja, é praticamente a criança que não tem malícia, né? E cai em armadilhas e tal. Existe também o arquétipo do órfão, que é aquela pessoa que antes de ser órfão era inocente, tomou um golpe da vida, levou um calote e aí ela se sente ameaçada, vamos dizer assim, ela se sente uma vítima, então ela fica órfã. É mais ou menos esse arquétipo, ele é muito explorado pelo pessoal de esquerda política, né? Onde existem as minorias, tal, os órfãos ali que tem que ser cuidados, tem que ter mais um cuidado extra ali, entendeu? Então essa é uma condição que o ser humano, eu e você, se coloca. E o problema é que tanto a gente estudar a história, conhecer os arquétipos para poder construir um personagem, tanto serve para isso, como também serve para você entender que isso são situações psicológicas que você pode ficar preso, né? Então, mas beleza, o que eu quero falar hoje no vídeo é sobre a sombra. A sombra é um termo que você vai encontrar aí quando estiver estudando sobre a construção de personagem. Então, o que eu falar aqui pode talvez ficar um pouco incompreensível, mas quando você estiver estudando e cair no tema sombra, você pode voltar até esse vídeo e assistir novamente e as coisas vão fazer sentido para você. O que eu entendi da sombra é que ela não é um arquétipo, totalmente um arquétipo, e sim, ela é uma ferramenta que ela cola, é um estado que se gruda aos arquétipos. Então, todo mundo está sujeito à sombra. Você já deve ter visto em alguns filmes ou jogos, isso é mais comum em jogos, que você tem o jogo Darksider 2, que você controla o personagem morte e lá no final, antes de ir para o chefão final, você vai lutar com uma cópia de você mesmo, né? Depois de enfrentar vários monstros, a fase vai te jogar a que você enfrente a sua própria sombra, que é você preto. É um personagem seu mesmo duplicado, preto, e você vai lutar contra você mesmo. Isso acontece em várias histórias também, como para quem assistiu o desenho do Naruto, lá na frente, lá ele vai num lago lá e ele tem que enfrentar o lado ruim dele. Esse daí é uma manifestação da sombra. Praticamente a sombra é que constrói o vilão e os antagonistas, porque é aquele lado ruim que foi crescendo na pessoa, a inveja, essas coisas assim que não aparecem para quem vê, mas que estão ali destruindo a pessoa por dentro. Então a sombra são todas essas maquinações, essas indignações que acabam deixando de ser algo bom, algo sadio, e acaba virando algo ruim que vai se manifestar em más atitudes lá na frente. Digamos que você tenha um amigo muito querido
e um dia esse amigo seu te maltrata ou te faz passar vergonha em público, o que acontece? Você começa a desenvolver uma sombra interior, um rancor pelo seu amigo. Se aquilo ali, se você não der o tratamento adequado para esse sentimento que você começou a sentir contra esse seu amigo, no futuro isso daí vai terminar ou no final da amizade de vocês, ou você também vai humilhar o seu amigo em público, e tudo porque você não apagou ali uma sombra que surgiu na amizade de vocês. Porém, a sombra não é visível, então o seu amigo, ele nunca vai saber que você está cultivando esta sombra aí dentro do seu coração. Aí. Ele só vai saber mesmo o dia que você puxar o tapete dele e falar: isso daqui é por aquele dia. E nesse momento a sombra se manifesta. A sombra também, apesar, ela é naturalmente uma coisa ruim, porque ela vai terminar aí numa atitude ruim. Ela é o copo d'água que, quando chega, enche a última gota no copo d'água, né? A sombra é todo esse momento em que está se enchendo o copo d'água aí, dessa analogia, né? E ela vai sim, uma hora, se esse copo não for derramado, né? Se a pessoa que está cultivando a sombra não chegar a um ponto de expulsar esses pensamentos ruins que ela está tendo, tanto uma pessoa comum aí, você e seus amigos, como também o personagem da sua história, se ele não fizer isso, num momento ele vai atacar, no caso, o herói da história. Isso a gente pode ver também quando o mestre, isso é bastante comum nos filmes, o mestre que está ajudando o herói, lá na frente, na verdade, ele é o maior vilão da história. Porque apesar dele ser bom, a sombra é algo que não dá para ver, ou as pessoas em volta não dá para ver. Só a pessoa que cultiva está sob o efeito da sombra, e ela vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. A sombra, ela não está presente só no vilão e nos antagonistas aí da história. Ela nasce, na verdade, ela nasce de coisas mínimas, né? De pequenos ressentimentos, raivas e coisas que não são trabalhadas. Essas coisas não são trabalhadas no seu tempo e elas não são apagadas. Então sempre vai estar ali. Você mesmo pode pensar em coisas que você tem raiva até hoje e que não foram resolvidas. Talvez até coisas da sua infância. E isso daí é uma sombra que faz parte de você, apenas pelo fato dela não ter sido apagada, e pode ter certeza que ela já foi responsável por atitudes que você tenha tomado na vida. É isso que eu queria comentar hoje sobre a sombra. Eu acabei de fazer um estudo em cima disso e passar um pouquinho do que eu compreendi aqui para você. Qualquer coisa, pergunta aí nos comentários, e mais vídeos eu vou fazendo e colocando. O jeito mais fácil para se descobrir um youtuber com o canal aproximado ao seu nas métricas e que está a fim de fazer uma parceria é você colocar o seu canal para participar de um ranking semanal que compara seu tempo de exibição, visualizações e inscritos dos últimos 28 dias. Clique no link que acompanha este vídeo, forneça as suas métricas e toda semana, na virada de domingo para segunda, veja a sua classificação. O melhor parceiro para você está aqui.